que não, mas tem aqueles talvez que puderam vir, mas não vieram. O tema desta mensagem: evite esse mal em sua vida. Evite esse mal em sua vida. Vou falar novamente, tá? Para você guardar o tema. Evite esse mal em sua vida. Tá bom? Que mal será esse, né? Alguns eu creio que já entendem isso, já estão, opa, eu acho que eu sei qual é esse mal. Nós vamos iniciar esta mensagem no Salmo 50. Você pode acompanhar na tela ou abrir sua Bíblia como você quiser. A minha versão é a NVI, tá? Salmo 50. Vamos orar mais uma vez. Eu vou convidar o pastor Wagner a vir aqui orar, pastor, por esse momento. Pastor Wagner, vir aqui orar. É um momento também de muita responsabilidade. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco aqui nesta noite, Deus. Queremos, Deus, em nome de Jesus, apresentar, Pai, a vida do pastor Marcos diante do Senhor, ó Deus, nesta noite, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, de tudo, Pai, aquilo que Ele for falar, através dos movimentos, ó Deus, o seu físico, que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, através da vida dele, Senhor, ministrar a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, Tu sabes, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos aqui nesta noite, Deus. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor o use, Pai, como um instrumento, sabe, Deus, como um canal de bênção, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o coração dele fez planos, ele estudou, mas, Senhor, a palavra, ela vem do Senhor, ó Deus. Então, Pai, que assim seja nesta noite, em nome de Jesus. Queremos repreender, Pai, em nome de Jesus, todo o mal contra a vida dele, Senhor. Toda ação contrária, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Pedimos, Pai, a Tua proteção na vida dele e de todos os familiares, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Revigora o seu físico, Pai. Dê plenas condições para que o Teu filho, Senhor, tenha livre, Senhor, livre acesso aqui, todas as possibilidades de falar, de entregar a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai. É o que nós oramos, ó Deus, nesta noite. Usa ele, Senhor, como o Senhor nunca usou, Senhor. É o que nós oramos, Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Obrigado. Salmo 50. Eu vou fazer esta leitura e, ao mesmo tempo, ir comentando, tá? Verso a verso, ou por partes, esse salmo. Salmo 50, começando aqui no versículo 1, é claro, diz assim a palavra de Deus, versículo 1 e 2: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Vou tomar só um golinho d'água aqui. Este salmo já tem o seu início falando sobre a grandeza de Deus. Diz: fala o Senhor, o Deus Supremo. Deus é um Deus que fala de diversas maneiras, mas especialmente pela sua palavra, a Bíblia Sagrada.
E é interessante como ele fala o Senhor, aí ele dá essa qualidade, o Deus Supremo. Não é qualquer um que fala, né? Aqui, nesse caso. É o Deus Supremo, como que chamando a nossa atenção para esse fato de que quem fala é o Deus Supremo. É o Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que sustenta todo o universo. É o Deus Santo, o Deus que reina sobre tudo e todos. Não é qualquer um. Fala o Senhor. Então, quando um ser assim fala, o que eu devo fazer? É uma pergunta que eu faço. Desprezar essa fala? Ou menosprezar essa fala? Ou não dar muito valor a essa fala? É assim? É isso que eu devo fazer, irmãos? Não é. Não é. Mas, infelizmente, às vezes, a gente pode se pegar fazendo isso. Como? Desprezando a leitura da palavra de Deus, não valorizando a palavra de Deus. Estamos fazendo isso. Desvalorizando a fala, a mensagem do Deus Supremo, de quem nós dependemos até para respirar aqui agora. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é muito sério. Muito importante a gente refletir nisso. E esse Deus Supremo, ele fala, como eu disse, especialmente através da palavra, ele fala através de irmãos, quando esses irmãos com sabedoria, movidos pelo Espírito Santo, né, falam algo que nos edifica, seja nos ensinando, seja nos consolando, seja nos encorajando e até nos corrigindo. Deus fala. Por isso que a Bíblia diz, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, exortem uns aos outros. Deus fala pelos irmãos também. Por isso que é importante a comunhão, não ficar isolado. Deus fala numa reunião como essa, numa reunião da sua célula, numa reunião de senhoras orando, numa reunião de quarta-feira, e assim vai. Num culto como esse, Deus fala. Através das canções, quando estamos adorando, ou de uma oração, ou de um testemunho, ou da pregação da palavra. Deus fala. E nós devemos estar com os nossos ouvidos prontos a ouvir o que Deus está falando. O que Deus está falando com a gente? Fala o Senhor, o Deus Supremo. E esse falar de Deus, essa mensagem que Deus fala, muitas vezes, é tão importante, aqui nesse caso, Salmo 50, que diz assim, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Aqui está valorizando, irmãos, o falar de Deus. É tão importante que toda a terra, do nascente ao poente, deve estar atenta. Ele é digno de ser ouvido, o seu falar, por toda a terra. Entende? Do leste ao oeste, do oriente ao ocidente. Felizmente não é o que acontece, né? Muita gente despreza o falar de Deus. Desde Sião, Sião representa Jerusalém, né? Porque lá ficava o Monte Sião. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. A linguagem aqui do Antigo Testamento, mas é interessante. Por que Sião, a Jerusalém, perfeita em beleza? Ela não era perfeita em beleza por causa dela mesma. Aqui está falando da beleza da presença de Deus. Estão entendendo? Jerusalém.
até se referindo ao templo de Jerusalém na época. Resplandece, Deus resplandece, a glória de Deus resplandece. Deus é repleto, Deus é cheio de beleza. Amém, irmãos? Ora, uma das provas de que Deus é tão belo está na natureza que Ele criou, que é uma expressão até da sua beleza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Não é isso? Do versículo 3 ao versículo 6, vem uma mensagem já preparando aqui o povo para algo muito importante. Vai falar sobre um Deus que é juiz de toda a terra. Diz assim: nosso Deus vem, certamente não ficará calado. Essa expressão aqui, ó. Fique bem atento, tá? Não por causa de mim, mas por causa desta mensagem, desse salmo. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador. Olha só a linguagem aqui. E ao seu redor, uma violenta tempestade. Está falando aqui do poder de Deus, de sua majestade e do seu julgamento. O juízo de Deus. Juízo no sentido de julgamento e juízo no sentido do resultado do julgamento, quando uma nação é tida por culpada, um povo ou alguém. Está entendendo? A punição por aquele pecado. Então está falando sobre isso aqui. Lembra que eu falei de um versículo na Bíblia, lá em Romanos, que diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus? Vocês lembram disso? Quem estava aqui no domingo passado? Levanta a mão, bem alto. Tá. Quem não estava, mas procurou com interesse assistir a mensagem no YouTube? Levanta a mão. Sim. Os outros eu não vou perguntar, né? De repente tem alguém que não quero deixar você aqui me envergonhado. Não. Você não viu, às vezes não pôde ver. Mas se você não assistiu, assista, porque essa mensagem tem a ver com a outra de domingo passado. Tem a ver com a outra. E aqui continua. Versículo 4. Ele convoca os altos céus e a terra. Ele é tão importante o falar dele. É tão importante o que Deus quer falar com o seu povo, que Ele convoca os altos céus e a terra. E aqui é para o julgamento do seu povo. Deus aqui se coloca como um juiz, que iria julgar o seu povo. Tá? Ele é o juiz de toda a terra. Certamente não ficará calado. Ele não vai deixar para lá o pecado. Ele vai agir como juiz. Eu quero que você escute o texto de Romanos 2, 5 ao 10. Vai pôr na tela aí e você vai ver. Eu acho que eu coloquei. Olha só. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, está falando, o apóstolo Paulo falando a pessoas da sua época, né? Você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Ora só, um coração obstinado, duro e sem arrependimento. Está acumulando o quê? Ira, que é a indignação de Deus que se manifesta num julgamento, numa punição. Contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Continua. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Espera só um pouquinho. Não é que é pelas obras. Persistem em fazer o bem porque foram salvos.
Os verdadeiros salvos, convertidos, que nascem de novo, essa é uma sinalização, isso é um sinal do verdadeiro salvo. Persiste em fazer o bem, não é perfeito, estão entendendo? Mas ele busca fazer aquilo que agrada a Deus, amém, meus irmãos? Então, para eles, vida eterna, continua agora. Mas, para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, que é o pecado, é a mesma coisa, haverá o quê? Ira e indignação. 9 agora, o 9. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Quem diz que Deus vai deixar para lá? Não vai. Primeiro para o judeu, e depois para o grego, que não era judeu, ou seja, para todo mundo, para todas as raças. E último versículo, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Entenderam? Só que um pouquinho de teologia. Será que existe algum justo na terra sem Cristo? Porque todo ser humano é justificado quando recebe Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Romanos 10 que não há ninguém que faça o bem. Diz lá, nem sequer um. Entende? Quando Deus olha os seres humanos, faz um pouco de bem, mas faz também mal, e aí mistura tudo, aí não vale para ter a vida eterna. Por isso que Jesus morreu por todos os pecadores. Entendem isso? Para perdoar os pecados, salvar suas almas, transformar seus corações. Versículo 7. Desculpe, versículo 6 agora. E os céus proclamam, estou em Romanos 50, Salmo 50, tá? Romanos 50, imagina, Salmo 50. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Versículo 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Olha Deus de novo. Falar de Deus. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Ele diz, meu povo, vou testemunhar contra você, Israel. Ou seja, vou corrigir você, Israel. Vou repreender, vou advertir você. Eu que sou seu Deus, eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Veja bem, Deus está dizendo aqui que não havia nada de mal no culto deles. Como num culto desse? Nada errado em cantar, testemunhar, pregar, ofertar, está entendendo? Levantar a mão, dizer aleluia, dizer amém, tudo muito bom. Mas isso não tem nenhum valor se não for de coração. Isso não tem nenhum valor se não for de um coração que realmente busca o Senhor e que quer agradar o Senhor. Porque só a cerimônia em si, os rituais em si, não valem nada em si mesmos. Os irmãos estão entendendo? Eu vou pular aqui para o versículo 14 agora. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Olha só o que Deus está falando. Ofereça a Deus no seu culto, com o culto que você faz, a sua gratidão. Que haja gratidão no seu coração. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. É disso que ele está falando. É um coração que busca o Senhor, que ele deseja, que Deus quer. Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
Aí ele fala, faça isso, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Está entendendo, irmãos? Faça isso, e Deus vai sim abençoá-lo. Mas agora ele fala ao ímpio, e olha, ele está falando para Israel, tá? Deus agora não está falando, não, agora ele está falando para os filisteus, ou sei lá quem, não, para Israel, mas Deus fala aos ímpios, porque havia ímpios no meio da nação, assim como às vezes há ímpios no meio de uma igreja, e Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Olha que palavra, irmão. Que direito você tem de cantar louvores a mim? Que direito você tem de fazer uma oração? Que direito você tem de ofertar para a minha casa? Tá entendendo? Que direito você tem de dizer que é cristão? Não é sério isso? É sério. Aí Deus continua. Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Obedece, não muda nada, despreza. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Olha que palavra, irmão. Olha que palavra. Você se mistura com o mundano e faz o que ele faz. Eu falei sobre isso domingo passado, né? Você vai lá na rede social e lá você age como mundano. Que direito você tem de cantar louvores, de dizer que é um cristão? Sua boca está cheia de maldade, lembra que eu falei isso? Muitas vezes piadinhas sujas, palavrões, calúnias, maledicência. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula fraude, mentira, e deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho de sua própria mãe. Irmãos, esse é um problema sério, que desagrada a Deus. Igreja, acorda. E falo para mim e para os irmãos aqui, nós como igreja, irmãos, vamos acordar, vamos despertar, vamos levar a sério a palavra de Deus, irmãos, para que a gente não esteja ouvindo algo assim. Que direito você tem de ser um pastor, de pregar, de ser um líder? Que direito você tem? Se você despreza a minha palavra. Certamente não ficará calado. Você pensou que Deus deixa para lá? Não deixa não, irmãos. Não deixa não. Versículo 22. Desculpe, 21. Ficaria eu calado, 21, desculpe, tá, Fábio? Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, diz Deus? Mas agora eu acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Vocês estão vendo como é que Deus leva a sério, irmãos, essa questão de vida reta? Não é para brincar com isso. Busquem a santificação. Deus sabe que você não é perfeito como eu não sou. Deus sabe que nós tropeçamos, infelizmente, né? Deus sabe, irmãos. Mas Deus sabe também quando há em nosso coração um desejo honesto e uma atitude honesta de realmente viver para a glória de Deus, apesar de algumas fraquezas ou de alguns tropeços. Deus sabe, assim como Deus sabe quando não há. Quando você vai vivendo do seu jeito, diz, Deus não se importa com isso. Você pensa que Ele é como você?
22. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Considerem isto que foi falado aqui nesse salmo. Caso contrário, olha como é que Deus fala, irmãos, para a nação, para os ímpios da nação: os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Aí depois ele dá uma outra palavra para os fiéis: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Está entendendo? Quem oferece um coração realmente desejoso de me servir, de me adorar, apesar que está em tratamento, está ali crescendo ainda espiritualmente, esse me honra, diz o Senhor. Esse me honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Entendeu como é que Deus fala? Está entendendo? Uma palavra dura, uma advertência para aquele que está vivendo no pecado, mas uma palavra de consolação para aquele que, embora sendo um ser humano imperfeito, mas está ali com seu objetivo de servir a Deus e viver para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vou pedir aos irmãos que orem nesse momento. Enquanto os irmãos orem, Fabiana, eu não sei se seria possível isso agora. Se não for, você fala. Colocar uma música do YouTube, conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça. Deixa eu ver qual é o cantor. Conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça. Está aqui já está ali. Deixa eu ver. Quem é? Aqui é... Esse. Não sei se é. Irmãos estejam orando e agora o irmão vai ouvir uma canção. Que tem uma mensagem para nossas vidas. Espírito de oração, ouvindo essa mensagem. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.
Eis que em iniquidade fui formado. Amém, graças a Deus. Pode tirar. E em pecado. Amém, meus irmãos. E agora eu quero chamar a atenção para vocês para um outro salmo. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E ele escreveu depois que ele se arrependeu do pecado dele, de adultério. Vocês lembram? Davi foi um rei extraordinário, né? Deus abençoou muito. A nação cresceu, ficou poderosa, forte, com a bênção de Deus. Mas teve um momento de fraqueza, em que Davi, infelizmente, não evitou esse mal. Agora você sabe, né? Não evitou esse mal. Por isso, né, que lá no começo, eu coloquei para os irmãos: evite esse mal em sua vida, evite essa calamidade, essa tragédia, essa destruição. Davi adulterou, tentou esconder seu pecado por muito tempo. Por muito tempo. Não só adulterou, como pecou, né? Fazendo o possível para que um soldado, marido da mulher que ele adulterou, morresse na guerra. Vocês acham que Deus não se importou? Acho que Davi, quem sabe por um período, acho que Deus não está se importando, né? Está passando o tempo. E aí um dia, depois que a criança já tinha nascido, filho, né, de Batseba, Deus manda o profeta falar com ele. Aí você já sabe a mensagem, né? Manda o profeta falar, aí você pode ler depois na Bíblia. E aí Davi cai em si. Pensou que Deus não se importava? Deus manda o profeta, e o profeta vai lá e denuncia o pecado de Davi. E esse pecado é exposto depois, né, irmãos? Porque escreve o salmo, tem aqui a história. E Davi se arrepende. O profeta Natan foi lá. Davi se arrepende e depois escreve esse salmo, mas se arrepende mesmo. Mas o profeta diz que Deus o perdoava, mas ainda assim haveria consequências do seu pecado. O filho que nasceu de Batseba, né, do adultério, iria morrer, e morreu. E na sua família iria haver algumas tragédias, porque ele foi culpado do sangue, né, de Urias, marido de Batseba. Então, na família dele também, ia haver gente morta com espada. E assim foi, né? O filho que abusou da irmã por parte de mãe, né? Por parte de pai, desculpe. Abusou da irmã. E aí veio outro irmão, Absalão, e matou a Anon, né? Que abusou da irmã. Matou a espada. Olha que tragédia na família. Mais tarde, o próprio Absalão morreu na batalha. Se voltou contra o pai, tentou tirar o pai do trono, tomar o lugar dele. E mesmo que Davi tivesse pedido ao comandante que não tocasse, né, em Absalão, mas na guerra ele morreu ferido de espada. As consequências vieram. Irmãos, o pecado é algo muito terrível. O pecado é algo muito sujo para Deus. Como a gente se acostumou, né? A gente, como seres que vivemos no pecado, né? E ainda, infelizmente, caímos, né? Muitas coisas. Ainda como que tentamos fazer a vontade de Deus, procuramos fazer, né? Mas ainda tropeçamos em algumas coisas, muitas ou algumas. Eu creio que muitas.
Porque não é só adultério que é pecado, embora pecados que são mais graves. Viu? Tem gente que fala, mas não tem pecadinho e pecadão. Não, na Bíblia não tem pecado, mas tem pecado que é mais grave que o outro. No Antigo Testamento havia pecados que a pessoa era punida com a morte. Havia outros que não. E no Novo Testamento diz que tem pecado até que é para a morte. Há pecados que são mais graves que outros, mas nem por isso os outros deixam de ser pecado. E aqui então Davi escreve o Salmo 51. E aí a Fabiana vai colocar, uma parte desse salmo, vai começando pelo versículo 1, a gente não vai pôr ele todo. E Davi escreve, irmãos, este salmo, com o coração arrependido profundamente, verdadeiramente arrependido, irmãos. Sabe, sentindo a dor do pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Começa assim. Ainda bem que ele servia a um Deus que é justo, mas é justo mesmo, juiz de toda a terra, diante de quem comparecerão todas as nações, um dia. Mas um Deus que é amor. Junto com a sua justiça está o amor. Um Deus que é compassivo, que é misericordioso e que perdoa quando há arrependimento e confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Ainda bem, irmãos. Ainda bem que Deus é amor. Que seria de nós se não fosse assim? Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Senhor, eu transgredi contra a tua lei. Eu transgredi contra a lei de Deus. Eu cometi um crime contra a lei de Deus. Ou crimes muitos, mas ele está falando do caso dele. Apaga as minhas transgressões. Livra-me, versículo 2, de toda a minha culpa, porque o pecado... Irmãos, quando Davi estava ainda sem confessar, não pense os irmãos que estava tudo bem com ele, porque não estava não. Há um salmo na Bíblia, eu só vou ler um versículo aqui, 32, que diz assim, Davi também escrevendo, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim. É o que ele dizia. Pois dia e noite tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O servo de Deus, quando cai pecado, ou quando peca, mas não confessa, não se arrepende, seja qual for o pecado, a coisa não fica bem, irmãos. Não adianta. Vem a sequidão, vem a aridez, vem um tempo difícil na alma e no coração. Vem um tempo sombrio, até que se arrependa de verdade e confesse ao Senhor seu pecado. E ele fala, contra ti, versículo 4. É interessante isso aqui, Senhor, só contra ti. Não é que ele não tinha pecado contra outro, mas o que ele está falando, Senhor, eu pequei, eu transgredi, entristeci pessoas, magoei pessoas, prejudiquei pessoas, mas o mais terrível é que pequei contra ti. Essa é a ideia. O mais terrível é que pequei contra ti. E fiz o que tu reprovas. Está entendendo, irmão? Coração quebrantado. Isso é um coração quebrantado, irmãos. Esse é. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Aí ele continua. Aí ele já vai mais fundo até. Senhor, sei que sou pecador desde que nasci.
Quem faz aqui a escola do discípulo cristão, ou já fez? Irmãos, entendem, né? Já aprenderam sobre, né? Essa questão do pecado, que foi passando, né? De geração em geração. A criança já nasce com a natureza pecaminosa. Não tem consciência do mal. Isso não. Mas já nasce com uma natureza pecaminosa. A Bíblia fala sobre isso. Davi fala, eu sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Todo ser humano já nasce, por natureza, pecador. Você é capaz de apostar em alguma criança? Chega o pai, olha, eu aposto R$1.000, quem sabe 10.000, que essa criança nunca vai pecar na vida. Por que não? Você sabe que todos são pecadores. Continuando, sei que desejas, versículo 6, a verdade no íntimo. A verdade, irmão, Deus queria isso. Deus quer isso, a verdade, a sinceridade, o arrependimento, a confissão verdadeira, sincera. E no coração, Senhor, o Senhor me ensina a sabedoria. Porque o pecado é uma tolice, irmãos. O pecado é uma loucura, é uma tolice, é uma burrice do ser humano. Aí ele diz, agora ele pede, Senhor, versículo 7, purifica-me com isopo. Porque na época tinha um isopo, né? Aqueles raminhos de uma folha, né? E molhava com o sangue do animal, e aí espalhava assim, lembra nos cerimoniais? Tá? Ele está usando como uma linguagem figurada, um símbolo. Seria, purifica-me com o sangue. Mas o sangue do animal, naquela época, não purificava, era o sangue de Cristo, porque o sangue do animal que era morto, né? Certo? Que era derramado sangue para perdão dos pecados, na verdade simbolizava Cristo. E todo mundo lá no Antigo Testamento que foi perdoado pelo sangue de Cristo, que havia de morrer, não pelo sangue do animal. Purifica-me com o sangue de Cristo, podemos dizer hoje, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Bonito isso, né, irmão? Deus limpa totalmente. A Bíblia fala que o nosso pecado fosse como se fossem jogados no mais profundo do mar. A Bíblia fala que Deus esquece nosso pecado. Deus esquece. Quando há a confissão, arrependimento e, como resultado, o perdão de Deus. Aí ele vem, versículo 8, né? Ele vem dizendo, agora, Senhor, faze-me ouvir de novo júbilo, que tinha perdido, irmãos. E alegria, tinha perdido a alegria da salvação, como diz aquela música. Tinha perdido. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, Senhor. E os ossos que esmagaste, porque ele estava sentindo como os ossos esmagados por causa do seu pecado, e daquele tempo sem arrependimento, sem confissão. Ó Deus querido, não é isso? E os ossos que esmagaste, agora eles exultarão, se alegrarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí vem o versículo 10. Mas não só isso, Senhor. Não só perdoa, cria em mim um coração puro, ó Deus. Me transforma. Me purifica, não apenas me perdoando, mas me transformando, me libertando, Senhor. E Deus faz, e é o mesmo sangue do Cordeiro de Deus que faz isso. Há poder no sangue de Cristo, irmãos, para nos perdoar e nos purificar, nos santificar, nos transformar. Entenda isso. Nos libertar das amarras do pecado. Há poder no sangue de Cristo. Por isso que o justo viverá da fé. Você crê e Deus faz. Quando você pede perdão, arrependido, sinceramente, você não crê que Deus vai perdoar? E Deus perdoa. Quando você vai, Senhor, me liberta, me purifica, me limpa dessas coisas, desses sentimentos, desses pensamentos, ó Deus. E o Senhor então vem
e o Espírito Santo age, que habita em você, sendo você um crente, e você é transformado, meu irmão. Entenda isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a graça de Deus, irmãos. Ele fala, irmãos, que não estamos debaixo da lei. Nessa é uma questão que diz a palavra: não faça, não faça, não faça. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando a lei diz não faz, a graça diz: eu te dou poder para não fazer isso. Está entendendo? Você está debaixo da graça. Olha aqui, presta atenção aqui. E o pecado, presta bem atenção, não terá domínio sobre você, sobre nós. A palavra de Deus diz, a graça de Deus é poderosa, irmãos, para fazer isso em nossa vida, de modo que o pecado não mais terá domínio sobre nossa vida. Amém, igreja? Amém. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento, irmãos, do nosso orgulho, ou da nossa vaidade, ou da nossa maledicência, ou da nossa impureza, moralidade, seja o que for, ou da nossa hipocrisia, ou da nossa mentira, seja lá o que for, Deus sabe, ou do nosso rancor, que haja, irmãos, ou da nossa insubmissão a Deus, e vou adiante, não gosto de falar muito sobre isso, porque dá pressão, mas submissão muitas vezes à liderança na igreja. Você tem lá, está lá no ministério, seja qual for, e é uma liderança. Não é que o líder é o tal que vai mandar em você, não. Mas tem que haver um respeito à liderança. E o líder respeitar o liderado também. E até ouvir as suas sugestões. Né? Mas tem que haver um respeito. Há pessoas que não respeitam liderança. Às vezes na igreja. Eles acham que sabem mais do que aquele líder, né? E o certo seria ele ser o líder, e não aquela pessoa no ministério, seja qual for o ministério. Isso é pecado ou não é? É, né? Você sabe qual foi um dos pecados terríveis de Saul? Deus desaprovou o reinado de Saul. Duas coisas, né? Uma das coisas é quando Deus mandou ele na guerra, fazer uma determinada coisa, né, aniquilar aquele povo, não trazer despojos, e ele trouxe despojos da guerra, desobedeceu. Deus o repreendeu e Samuel, o profeta, falou que Deus tinha rejeitado ele como rei. Depois, sabe como é que foi? O profeta Samuel demorou um pouco para chegar no local, e o Saul estava lá com seu exército e precisava oferecer sacrifício antes de começar a guerra. Saul apressadinho, né? Não, Saul não vem, Saul também demora tanto, né? Eu não sei se ele falou assim, esse velho demora tanto, né? Não chega aqui ainda. E estava ali, ele não faz nada, não vem aqui, a gente está para guerrear e não sei o quê. Aí ele falou, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Acabou de fazer o sacrifício, Samuel chega. E Deus rejeita Saul por causa daquilo. Porque qual era a função de Saul? Era fazer o sacrifício? Ele era sacerdote, ele era profeta por acaso? Não era. Isso é muito importante, irmãos, que Deus fale ao seu coração, irmão, sobre essas coisas, e ao meu e ao seu. Continuando. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Todos nós devemos pedir isso, irmãos. Renova-me. Ó Espírito Santo, me santifica. Senhor, me enche de amor, dá-me mais paciência. Senhor, eu tenho um temperamento, tem isso no meu temperamento, e a gente às vezes fala, não, eu sou assim mesmo. Para com isso, irmão. Eu sou assim mesmo, sabe? Meu temperamento é assim. Para com isso. Vá ao trono de Deus. Consagre sua vida ao Senhor e diga, Senhor, transforma o meu temperamento. Desculpa, irmãos, isso. Esfarrapada. Meu temperamento é assim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A palavra em outras versões diz um espírito pronto a obedecer. Deus faz isso, irmãos. Deus muda a inclinação do nosso coração. Deus muda, irmãos,
as motivações do nosso coração. Deus, Ele trabalha no coração, no profundo do coração do ser humano. E Ele muda, Ele faz milagres ali. E que isso seja no nosso. Não me expulses da tua presença, Ele fala. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. No caso lá do Antigo Testamento, isso era possível. Agora não, irmãos. Porque Jesus prometeu que o Espírito Santo veio aos crentes para ficar habitando neles para sempre. Mas muitas vezes entristece o Espírito Santo. E apaga a ação do Espírito Santo. Isso é muito ruim. Muito ruim. Então, irmão, evite esse mal em sua vida, que é o pecado. Evite esse mal de ficar com o coração endurecido e não se arrepender quando você peca, e não confessar e buscar o Senhor e buscar mudança. Evite isso na sua vida. Isso é um desastre, isso é uma tragédia para a sua vida. Não faça isso. Ele fala: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. E aí fala: sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Olha que maravilha, Deus é o Senhor quem faz isso, não sou eu. Irmãos, entendam, se você não entendeu, a vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Está entendendo? Ou você pensa que você, não, Deus fala, olha, Senhor, eu vou te obedecer com as minhas forças. Não, é a graça de Deus que te transforma. Então busca esta graça, pela palavra, pela oração, a comunhão dos irmãos, as reuniões. Busca esta graça, que é ela que transforma. Irmãos, Deus tem coisas para fazer na minha vida. Deus tem coisas para fazer na sua vida, irmãos. Que quando você estiver com essa maravilha de Deus, você vai dar glória. Entenda isso. Deus quer curar nossa alma, quer fazer curas, que quando isso acontecer, nós vamos dizer: Deus, muito obrigado por essa cura. Está entendendo? Deus quer fazer limpezas, quer tirar algumas sujeiras, que quando Ele faz, a gente dá glória a Deus. Deus quer fazer coisas maravilhosas dentro de nós. Deus quer nos encher de pérolas preciosas do reino de Deus, da presença dEle, de coisas que vêm dEle, irmão. Deus quer fazer. Eu queria ter palavras para explicar isso, não tenho. Que o Espírito Santo, que Deus tenha misericórdia, e o Espírito Santo coloque no seu coração aquilo que eu não consigo falar aqui. Não consigo falar, não tem palavras, irmão, para aquilo que Deus tem para nós. O fato de nós estarmos em Cristo, o fato de Cristo ter morrido por nós, o fato de sermos agora filhos de Deus, irmãos, herdeiros de Deus, tem tanta coisa maravilhosa de Deus para a nossa alma ainda, irmãos. Olha, Deus vai dar a você, se você buscar de coração, dias, irmãos, uma comunhão com Ele como nunca você teve na sua vida. Nunca você teve. Você vai viver tempos assim. Entenda isso. Você vai desfrutar desse enchimento mais e mais da presença do Espírito de Deus. Então Ele fala: Senhor, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aí diz, aí vou terminar aqui. Então, oh maravilha isso aqui. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Está entendendo agora? Quando a pessoa está vivendo uma vida, irmão, na frieza, na apatia espiritual, ou mesmo vivendo uma vida que está desonrando a Deus, mesmo sendo um cristão, mas está ali, aquela coisa triste, e ele se arrepende, ele começa a buscar a Deus, vai vindo a transformação, a mudança, ele deixa a reunião de Deus trabalhar, porque tem gente que não deixa não, endurece o coração, e Deus trabalhando, falando, e você se quebrantando, e se colocando: Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Queridos, com certeza, isso aqui acontece. Você vai ser aquela pessoa que vai querer, vai desejar que outros vivam o que você está vivendo.
Que outros experimentem o que você está experimentando. Que outros conheçam essa graça maravilhosa de Jesus, que você conhece e que está agindo na sua vida. Porque os seus olhos estão abertos e você vê a glória de Deus. Lógico que não é como lá no céu, mas você vê. Está entendendo, irmão? Mas aquele pessoa que está vivendo aquela vida, irmão, aquela vida ali, sabe, oh meu Deus, não vê. É como se vê com um míope, bem míope. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Irmão querido, evite esse mal chamado pecado em sua vida. Você não é perfeito, eu sei. Aqui na terra você não vai ser, mas tem muita coisa para Deus mudar ainda em nossa vida. E elas podem ser mudadas, e elas podem ser removidas de nós, porque elas nos fazem mal e não glorificam a Deus. Não está entendendo? E a palavra aos fiéis, querido, Deus ama você. Você é um servo de Deus de verdade mesmo, que quer viver para a glória de Deus de verdade, não é para inglês ver, né? De verdade, com essa expressão, não é para inglês ver, né? De verdade, eu quero dizer, querido, Deus se agrada da tua vida. Ele sabe que você não é perfeito, mas Ele se agrada da tua vida. Certo? Por isso que Ele quer que você o busque. Que você busque a santificação. É isso? E a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Vou encerrar. Coloque-se diante de Deus agora. Vamos encerrar cedo, mas ainda há tempo. Coloque-se diante de Deus agora. Pode sentadinho mesmo, sentadinho. Coloque-se diante de Deus em oração. Há alguém aqui esta noite que ainda não se converteu a Jesus Cristo e quer agora entregar sua vida para Jesus, recebendo Jesus como Senhor, sabe que é Senhor, né? Aquele que manda na sua vida. Se quer, não, eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu quero receber Ele agora como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim na cruz, e aquele sacrifício tem poder de perdoar meus pecados. Então eu quero agora me entregar a Jesus. Alguém que nunca fez isso e quero fazer esta noite, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Ou levantar a sua mão onde você estiver. Não sempre eu faço isso. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Pode baixar. Pode baixar agora. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Esteja orando, tá, querida? Vai entregando a sua vida a Jesus agora, com as suas palavras. Peça a Ele que te perdoe os pecados, com as suas palavras. Peça a Ele que entre no teu coração, que faça de você uma nova criatura. Peça isso a Ele. Coloca a sua vida, diz, eu te entrego, Senhor, todo o meu ser, toda a minha vida, eu te entrego a Ti. Eu quero te seguir, eu quero te servir. Há mais alguém? Alguém esta noite que quer voltar para o Senhor, quer se reconciliar ou consagrar a sua vida. Você não tem andado como deve andar, irmão. Você tem andado como cristão, sabe aquele cristão? Bem relaxado com a busca ao Senhor. A gente olha assim, pô, mas fulano está sempre aqui, mas só Deus sabe. Então agora, sem vaidade, sem orgulho, se você está assim, eu vou pedir a você, querido, que você, se possível, venha à frente para que os irmãos orem por você. Se você quiser, né? Obrigado. Ou você onde está mesmo, faça isso. Mas quando a gente vem, ou depois você peça para irmãos orarem por você, sabe? Porque é bom isso. Dizer, olha, igreja, aqui estou. Se você é uma pessoa que está aqui entre nós, é membro da igreja, mas está andando de forma mundana, desonrando o nome de Deus, envergonhando o Evangelho e envergonhando a igreja também. Porque quando envergonha o Evangelho e envergonha o nome de Cristo, envergonha a igreja de Cristo. E você está assim, você hoje quer, não, eu quero agora voltar para o Senhor. Eu não estou andando bem, eu estou dando mau testemunho. Eu não estou, eu quero voltar. Então se arrependa.
Ore a Deus, e se quiser, venha à frente para que os irmãos orem por você. Ou aí no seu lugar, você ora a Deus. Faça isso, é momento de oração, momento de confissão, momento de buscar o perdão de Deus, e dizer, Senhor, me ajuda. O momento de buscar uma vida ainda mais consagrada. Se você é uma pessoa, que tem andado com Deus, agora se coloque diante dele e busque uma vida mais consagrada. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos encerrando esse culto, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor quer fazer maravilhas em nosso meio. E eu lembro daquele texto de Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Às vezes, Senhor, certas coisas impedem o mover de Deus, Pai, numa congregação, Senhor. Ó Deus, por favor, tem misericórdia de nós como igreja do Senhor aqui. Deus nos quebranta. Ó Deus, nos quebranta, Senhor, que o Teu Espírito esteja promovendo em nosso coração arrependimento, Pai. Que a gente se arrependa, Pai, por favor, daquilo que tem que se arrepender. Deus nos corrige com o Teu amor, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. Como disse o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus, que haja um coração assim, Pai, em nosso coração, na igreja, a igreja, Pai, tem um coração assim, Pai, cada crente, Pai. Deus, faz isso em nós, Pai. Nos perdoa, Pai. Sim, nos purifica com o sangue de Cristo, perdoa todos os nossos pecados, Pai, seja de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, Pai, perdoa, Senhor, por palavras, Deus, perdoa, Senhor, perdoa, Pai, ó Deus, e nos transforma, Pai, nos liberta de todo e qualquer laço de pecado, quebra, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Dá-nos esse espírito pronto a obedecer, como ora o salmista, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito esteja, ó Deus amado, inclinando o nosso coração para adorar, para Te amar, para Te servir, para realmente viver cada dia, desde que acorda até quando vai dormir, viver para a glória de Deus. E quando está dormindo também, embora inconsciente. Viver para a glória de Deus. Vai mudando nossas vidas, Senhor. E faz de nós uma igreja, Pai. Uma igreja que vá semear, Pai, nesse campo fértil. Uma igreja que vai pescar gente para Cristo. Uma igreja que vai levar pessoas a Cristo, Pai amado. Faz de nós uma igreja assim, Pai. Enche-nos do Espírito, derrama o Teu poder sobre nossas vidas e nos usa para falar de Cristo, Pai, a vizinhos, a parentes, a amigos e pessoas até que o Senhor colocar para que a gente fale. Deus nos usa para a Tua glória. Usa cada irmão aqui, Pai, que cada irmão ganhe vidas para Cristo, Pai. Usa-nos, Senhor, usa-nos como igreja, aviva-nos, Senhor, envia avivamento sobre esta igreja. Deus, quebra todo sentimento, Pai, de antipatia no meio da igreja, essa sujeira, Pai, que muitas vezes se instala na igreja, enviada pelo diabo, semente do diabo, que infelizmente frutifica, Pai, essa questão, Pai, de um se dar mal com o outro, não se dar bem, ó Deus, de olhar com o coração endurecido para o outro, Pai, coração que rejeita o irmão. Deus amado, remove essa sujeira, Pai, do meio da igreja. Isso é lixo, Pai, isso fede aos teus, ó Deus querido, faz a Tua obra no meio da igreja, Pai, derrama do Teu amor em nossos corações, que sejamos obedientes à palavra, tenhamos paciência, sejamos tolerantes, Pai, saibamos lidar com os nossos irmãos, Pai,
perdoar, Pai, pedir perdão, Senhor, quando entendermos que erramos mesmo, Senhor. Deus, por favor, Pai, abençoa a Tua igreja, e vai, Senhor, derramando do poder do Senhor para a cura dos enfermos, sim, para fazer milagres nas vidas e nas casas. Ó Deus, vai, Senhor, derramando de um poder de oração, inclinando o coração para a oração. Derrama de um espírito, Pai, de louvor, de adoração ao Senhor na igreja toda, Pai amado. Que os irmãos já acordem louvando, que passe um dia com o coração voltado para louvar e adorar o Senhor. Enche nosso coração de amor por Ti, Senhor. Derrama amor no nosso coração, amor pelo Senhor, muito amor, porque o Senhor é digno, Deus. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Deus para